Lembre-se que as pessoas do tempo de Jesus não existem mais hoje. As pessoas do tempo de Paulo não existem mais hoje. As pessoas do tempo dos antigos não existem mais hoje. Daqui a 100 anos, nós vamos ficar na história da existência. Não vamos mais existir nesse mundo, mas todos que existiram continuam existindo. Não evaporaram, não foram aniquilados, não deixaram de existir. Todos que existiram de Adão até hoje estão reservados, estão conscientes, estão existindo, não mais aqui. Eles deixaram de existir aqui, saíram daqui para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus, aguardando o dia determinado por Deus para dar a uns a promessa da eternidade com Ele e a outros a promessa da eternidade sem Ele, que é por causa do pecado. É importante a humanidade entender isso. O Evangelho não é uma religião de blá blá blá, de poder, de milagre, de unção, de conquista, de busca de coisa do mundo. O Evangelho é uma mensagem que nos informa o caminho para Deus, para alcançar a nossa salvação. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho não é isso que prega hoje dentro das igrejas. Não é esse movimento pagão de poder, de misticismo, de regra, de doutrina, de vida de igreja. O Evangelho não é isso. É importante você ser advertido pela verdade do Evangelho. O que ele nos informa é uma mensagem que nos dá uma direção para ser livre do juízo e da condenação. O Evangelho é uma informação que todos que crêem nessa informação será bem-aventurado se andar por ela. Glória a Jesus. Como falta hoje homens, pregadores, ensinadores, para levar o povo a essa instrução. O povo se manteve nos seus redutos, nos seus sistemas religiosos, nos seus grupos, nas suas congregações, nas suas igrejas, vivendo o seu mundo de Deus entre si, cada um na sua conveniência, tendo sua satisfação, seu lucro, seu ganho, sua ostentação, sua vida de Senhor, de soberano no meio desse povo. E não foi para isso que Jesus nos livrou, nos libertou e nos tirou da miséria do pecado, do reino das trevas. Jesus nos tirou para viver uma vida diferente. Não uma diferença religiosa, mas uma diferença de esperança, uma diferença de entendimento, uma diferença de fé. Porque a fé comum todo mundo vive. Mas a fé verdadeira que nos faz mais que vencedor é a fé em Cristo e em tudo aquilo que Cristo prometeu, falou e ensinou. A esperança no Evangelho, é essa a nossa fé. E é isso que temos que levar para o povo, porque nós vamos sair daqui a qualquer momento. E a esperança do Evangelho é uma vida eterna com Deus lá no céu, não é aqui na terra. A esperança do Evangelho é uma vida de livramento, de salvação, de comunhão com Deus na eternidade, desfrutando de toda promessa feita por Jesus, que quem nele crê vai receber e perseverar até o fim. Amanhã, ou daqui a 10 minutos, nós podemos não estar mais aqui. E quando daqui partimos, onde estaremos? Qual será no futuro o teu lar? Qual destino há de ter tua alma? Meu amigo, pense nisso, reflita, medite e olhe para a palavra de Deus e seja prudente, siga a direção, creia e se submeta ao que a palavra de Deus ensina em Jesus e você será bem-aventurado, porque o que está em jogo é a sua alma. Sua alma, você corre perigo. Qual é o perigo, irmão Wellington? Qual é o perigo, meu irmão Wellington? Minha vida está bem, não devo a ninguém, tenho um amigo em todo canto, não sou nenhuma pessoa mal, não faço mal a ninguém. Qual é o perigo, irmão Wellington, que eu estou? Vou te dizer qual é o perigo. Você tem que olhar para a palavra que ela nos adverte do pecado. E ela nos ensina que todos nós somos pecadores. Você tem que olhar para a palavra que ela nos adverte que todos estão julgados e condenados. Nenhum está isento do pecado, porque o pecado trouxe a condenação por causa da transgressão que
leva o homem a viver rebelde dentro da direção contrária de Deus. O pecado levou o homem a sofrer o juízo de Deus, que é a eternidade sem Deus quando deste mundo sair. E todos estão dentro dessa sentença, já julgado, condenado, indo a juízo, porque a sentença já foi dada. O que falta? O homem ir a juízo para receber o cumprimento dessa sentença. Você tem que olhar para a palavra que nos mostra o socorro, a saída, a esperança. E a palavra mostra Jesus. Não é vida religiosa, não é igreja, não é religião, não é obra de caridade, não é querer ser bonzinho, é crer e se converter a Jesus. É isso que a palavra nos mostra, para que sejamos livres, salvos deste grande e terrível juízo, destino tenebroso, medonho, ignífero, que a nossa alma está correndo sem Jesus. Todos que estão sem Cristo estão julgados e condenados, indo ao inferno. Olhe para a palavra que nos dá essa revelação, que nos mostra essa verdade. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Isso fala do juízo, meus irmãos. O juízo de Deus é um fato, é uma realidade. E sem Jesus, faça o que fizer, tenha o que fizer, esteja onde estiver, todos estão condenados ao inferno. João 3,18, Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para o homem não ser condenado é preciso crer, se converter a Jesus, como está escrito lá em Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para quem está dentro de religião, igreja ou vida de religiosidade. Não há condenação. O homem só é livre do juízo. O homem só tem perdão e salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele disse isso, que veio para essa finalidade. Ele disse: eu vim salvar e buscar todos que se haviam perdido. Toda a humanidade se perdeu da direção de Deus. É o que está escrito lá em Salmos 14:3. Todos se perderam, todos se fizeram inúteis, imundos pelo seu entendimento. Não há um sequer, é o que a Bíblia diz, como também está escrito lá em Romanos capítulo 3. Leia a palavra, vá buscar o conhecimento, a verdade de Deus na palavra, para você ser guiado, esclarecido, iluminado com a luz de Deus, para conhecer a informação do Evangelho que leva você à salvação, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, não é uma religião, não é uma vida religiosa, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É preciso crer e se converter. Romanos 1,16, Marcos 16:15. Cuidado, você pode estar ouvindo essa mensagem agora e não ter o tempo de amanhã para se arrepender. Aproveita o dia que se chama hoje, que é o dia aceitável para você receber a salvação de Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe. Reflitam nisso, medite e creia na palavra enquanto é tempo. As mãos de Deus ainda estão estendidas, dizendo a você: vinde a mim. As mãos de Deus ainda estão estendidas por meio de Cristo, dizendo a você: vinde a mim, vinde a mim. As mãos de misericórdia, as mãos de amor, as mãos de perdão, a mão da salvação de Deus está estendida para você, por meio de Jesus Cristo, convidando você a receber a graça, o amor, o favor, a misericórdia de Deus, que nós não somos merecedores. Recebemos pelo amor de Deus, através de Cristo, que é a graça de Deus manifestada para trazer salvação a todos os homens, como está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. E que Deus nos abençoe e que vocês creiam nesta palavra e se convertam e se conduzam por ela, para que sejam bem-aventurados. Amém? Fiquem na paz. Mais uma vez aqui, seu amigo e irmão, Evangelista Wellington Ramos, vos pregando a verdade que liberta. O poder de Deus, que é a salvação, que o Evangelho nos mostra. Que é esse caminho que nós temos que andar, a crer e praticar. O que o Evangelho nos ensina. Não o que ensina as religiões, as igrejas, os líderes, os pastores, os papas, nem os padres, nem os profetas, nem os anciões, nem os apóstolos, nem o bispo. Nós temos que crer e praticar a palavra de Cristo. É a doutrina de Cristo que nós temos que guardar e cuidar para que continuemos na salvação. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Essa doutrina não é de igreja, não é de pastor, de teólogo, não é calvinista, nem arminiana. É a doutrina de Cristo. Você tem que ser prudente.
Amém, meus irmãos? É a palavra. É a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa estar iluminando, esclarecendo a tua mente, em nome de Jesus. Fica na paz. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor.